Rapaziada, não esquece, dia 12 de outubro, lá no Casarão Floresta, teremos os 5 bandas Festival Domínio Twin. Então, mano, já garanto seu ingresso, primeiro link aqui na descrição. Teremos Tantão e os Fita, Romero Ferro, Aie, John Filme e Leto, meu irmão. Puta line-up foda, escolhida a dedo por mim. Então vamos chamar todos os amigos, vamos agitar a galera pra colar nesse rolê. Então não mosca e já garanto seu ingresso. Então bora pro vídeo. Você conhece o Tantão e os Fita? A divisão vai rolar, a divisão. O Tantão e os Fita é um projeto eletrônico entre o vocalista, compositor e artista visual Carlos Antônio Matos e o duo de produtores musicais Abel Duarte e Kainan Bomilcar. Eles vêm do Rio de Janeiro e já têm 2 álbuns lançados que trazem ali uma sonoridade eletrônica distorcida, misturando diversos elementos, desde funk carioca 150 BPM ao grime de Londres. O Tantão é um cara importante na cena carioca, tendo feito parte da banda pós-punk Black Future, que foi muito importante, que também tinha essa pegada de misturar ritmos através de um jeito bem menos usual. Com os Fita ele traz uma abordagem bem caótica nesse seu jeito aí de criar. Entre os samples e colagens, os caras mostram uma autenticidade na experimentação que dá uma, vamos dizer assim, uma tensão na música e não nos deixa à espera de um refrão ou coisa do tipo. Apesar desse caráter criativo, o Abel, um dos Fita, disse que a onda deles não é criar um som novo assim, mas talvez descriar alguns sons, pegando elementos assim de cada sonoridade. Assim, o som dos caras é uma ótima indicação para quem é ligado nesse rap industrial, tipo Death Grips e JPEG Mafia. Aliás, uma galera diz que o Tantão e os Fita são o Death Grips brasileiros. Eles gostam da comparação, mas assim, eles não buscam soar parecido. Mas assim, é bem similar, então se você gosta de Death Grips, você vai gostar de Tantão e os Fita. O Tantão sempre foi um cara muito produtivo e sempre ele teve ligado no que estava rolando na cena carioca. Entre alguns projetos, antes dele se juntar aos Fita, ele participou também do The Millions and do Lauren e do Deboche. Primeira vez onde esteve envolvido com um dos Fita, o Abel. Em paralelo a isso, os Fita já tinham um projeto juntos também chamado Rádio Lixo. Um dia eles chamaram o Tantão para trabalhar numa faixa e ver realmente o que rolava, e o resultado foi que eles embarcaram assim numa sequência de jams e dali saiu um monte de coisa que foram sendo trabalhadas, produzidas, remixadas e afim. E quando os caras foram ver, eles tinham material para um álbum inteiro. E eles pensaram, né, por que não lançar? Nessa pegada que foi feito o primeiro álbum deles, o Spectre, que foi lançado em 2017 pelo selo QTV, o álbum foi gravado em apenas um dia, mas apenas de uma forma totalmente despretensiosa. O conteúdo apresenta muito do que é o som dos caras. As poesias curtas e às vezes até absurdas do Tantão tornam um clima meio caótico com um jeito de colocar a voz nas músicas, às vezes meio ríspido, às vezes é meio arrastado, quase como se fosse um desabafo de uma alucinação. Na faixa título, uma sequência de palavras já diz bem o que é o álbum. Barra de estrelas, buraco negro, barra pesada. Realmente, quem vê a descrição do que os caras são um trio eletrônico é preciso encarar a parada além do alcance dos olhos. Nesse caso, assim, né, dos ouvidos. A mistura dos caras leva o eletrônico para várias direções. Às vezes tem uma parada muito mais atmosférica, como por exemplo na faixa Refugiados, e às vezes uma parada muito mais centrada nos beats, como por exemplo na Oi Cat. Oi Cat. Oi Cat. O que você quer comigo? Oi Cat, oi Cat.
Recadinho rápido, já comprou seu ingresso dos 5 bandas? Primeiro link na descrição. Um beijo. A galera ficou tão feliz de ver o Tantão com a parada nova e o álbum acabou repercutindo muito bem, levando eles a tocar no Red Bull Music Festival, que é bem foda, e entre outros palcos aí prestigiados. Com a parada correndo de maneira mais ordenada, os caras que lá no começo gravavam um álbum em um dia, sem muita pretensão, agora estão vivendo uma rotina de produção como um projeto. E isso com certeza iria resultar em um trabalho muito mais elaborado. O clima que vinha se formando em volta do novo álbum dos caras não era muito animador. Eles gravaram seu segundo álbum entre agosto e outubro de 2018, naquele cenário, né, de polarização máxima com as eleições, ou seja, tava tudo uma merda. Apesar disso, eles conseguiram realmente pegar essa energia pra trazer um pouco da sensação deles sobre esse período, mas daquele jeito meio torto que os caras fazem. Assim, eles lançaram no começo desse ano Drama. Apesar dos curtos 28 minutos, a sensação é de que o álbum traz muita coisa em relação ao anterior. Nesse caso, a tensão entre a sonoridade eletrônica, que é caótica também, e essa voz que é bem rasgante do Tantão, ganharam mais ainda esse clima apocalíptico do cenário atual. Algo legal no estilo do Tantão é como ele coloca a rima deles nessas frases meio separadas, mas trazem um sentido bem mais interessante quando são vistas, né, nesse conjunto todo. Tipo, ele traz a ideia mais de um jeito nada óbvio, bem do jeito dele, meio paranoico, meio caótico. Na faixa título que abre o disco já dá pra sacar bem isso quando ele solta, por exemplo, essa frase aqui nessa música. Apesar de estar presente no álbum, esse período conturbado não é a ideia por trás dele. É simplesmente algo que faz parte da rotina dos caras. Esse clima aí meio insano, né, ele continua na sonoridade, com os recordes do vocal do Tantão aí também. Às vezes é uma parada gritada ou sai como se fosse um lamento, alguma coisa do tipo. Os beats nesse disco, ele continuam com essa pegada sufocante que vai e volta na piração dos ritmos, das batidas, com os samples e também os elementos que os fitas acabam colocando nesse disco aí. Ou seja, meu irmão, esse disco é pedrada e ele é considerado um dos melhores discos, velho, sério. Estou aqui do alto, vendo você. Acompanhando o álbum novo, eles se animaram para trazer umas paradas novas aí pros shows. Também, tipo, por exemplo, umas projeções que trazem essa parada muito mais alucinante deles. Uma apresentação memorável foi esse ano lá no Dogma Festival, organizado pelo Sesc. E, meu irmão, quem foi sabe que foi loucura. Eles tocaram no Sesc Pompeia e simplesmente arrepiaram. Além disso, eles também têm curtido fazer shows na rua, lá no Rio de Janeiro. Falaram que o cenário tem a ver com o som e que o lance de parecer pessoas que não os conhecem, né, também deixa eles bem motivados. É nessa pegada que eles integram, né, o line-up dos 5 bandas lá do Rio de Janeiro. Então, meu irmão, se você não comprou seu ingresso, vá lá, cola, já garante seu ingresso, primeiro link na descrição, que esse show, meu irmão, vai ser pedrada. Eu escolho artista a dedo e eu fiz questão de ter Tantão e os Fita pra, sinceramente, velho, deixar a galera em choque e não entender porra nenhuma, velho. É isso que é os 5 bandas, é pra você ter experiência do bagulho e curtir uma parada que você nunca viu na sua vida, mano. E Tantão e os Fita é muito foda, velho. É um cara que eu admiro, é um trampo muito foda que vocês têm que conhecer pra caralho nesse rolê, fechou? Então é isso, já garante seu ingresso, primeiro link na descrição. 5 bandas, vem aí dia 12 de outubro lá no Casarão Floresta. Chama todos os seus amigos. E é isso, se inscreve no canal, comenta aí qual o próximo artista que você quer ver aqui no Você Conhece. Vídeos de segunda a sexta às 19 horas, fechou? Então é isso, aquele beijo na bunda e tchau. E me segue nas redes sociais. Beijo.